um vídeo no canal Vene Casagrande com informações do Flamengo, é claro, e Emerson Royal falou sobre o futuro dele. Jogador que recentemente recebeu uma proposta do Aston Villa, até o momento o Flamengo recusou essa proposta, porém o time inglês continua interessado no lateral direito do Flamengo. E aí, será que vai para frente? Ele vai deixar o Flamengo? Ele mesmo falou sobre essa possibilidade, a gente vai trazer as declarações dele. E tem também Leonardo Jardim elogiando a dupla Lohan e o Wallace Yan, os dois jogadores que marcaram os gols da vitória do Flamengo sobre o Lausanne por 2-0 ontem, na partida de ontem, um amistoso internacional que rolou lá em Portugal. E tem também, galera, informação sobre BAP, presidente do Flamengo. É hoje, o grande dia da nossa entrevista com o presidente do Flamengo, BAP. 5 horas da tarde, horário de Brasília, chegou o momento de você tirar todas essas dúvidas relacionadas ao Flamengo, se vai contratar, se não vai, plano de sócio-torcedor. Enfim, tem muita coisa para a gente abordar com o presidente do Flamengo. Então não deixe de se inscrever no canal, solta o dedo no like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, vai ajudando o canal Vene Casagrande, ativa a notificação, hypa o vídeo, isso é extremamente importante. Se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix aí na descrição também. Lembrando, galera, essa entrevista com o BAP, 5 horas da tarde, nessa quinta-feira, vai ser ao vivo, ou seja, vocês poderão mandar perguntas durante a entrevista para tirar as dúvidas de vocês. É imperdível, eu já mandei para vocês aqui, já falei para vocês o meu roteiro, plano de sócio-torcedor, categoria de base, contratação, venda de jogador, enfim, sugestões da CBF para melhorar o futebol brasileiro, fair play financeiro. Nossa, tem muita coisa para a gente abordar com o presidente do Flamengo, o BAP. Mas agora vamos falar sobre o Wallace Yan e Lohan, inclusive dois jogadores que estavam, na verdade o Wallace Yan quase foi vendido para o Red Bull Bragantino e o Lohan estava fora do Flamengo e agora busca o espaço dele ao sol novamente lá no Flamengo. Será que chegou o momento? Leonardo Jardim falou sobre esses dois jogadores, ele disse: é importante que os jogadores aproveitem o tempo e as oportunidades para mostrar sua competência. Em um clube como o Flamengo, a pressão é muito grande e nem sempre existe espaço para lançar jogadores jovens. Hoje mesmo vocês viram, muitos queriam que jogasse só os titulares. O Flamengo tem uma cultura muito forte e às vezes os jovens têm pouco espaço. Por isso foi importante para esses dois e para os outros também. A minha ideia era colocá-los em todos para jogar. Não queria que ninguém terminasse o estágio e voltasse ao Brasil sem ter jogado. Esses dois jogaram, aproveitaram e fizeram os gols. Outros também mostraram competência, mesmo sem marcar. Eu não avalio só pelos gols, mas pelo que eles apresentaram durante a partida. Cada um teve o seu espaço, mais ou menos tempo para mostrar do que é capaz. E ele falou também... galera, sobre Léo Ortiz, jogador lesionado aí, ele falou sobre Léo Ortiz e Carrascal, o último jogador do Flamengo eliminado na Copa do Mundo, né? Em relação ao Carrascal, ainda não recebi nenhuma informação. Em relação ao Léo Ortiz, também não tem nenhuma informação de quando será o seu regresso. A única coisa que eu sei é que em 45 dias de paragem é preciso ter um trabalho de integração forte para voltar a competir. Às vezes as pessoas não estão atentas, mas um jogador normal para 30 dias de férias e volta, uma semana de treinos e consegue competir. Quando é mais de um mês, fica complicado. Então, Léo Ortiz sem prazo para voltar ao time do Flamengo. Para mim, isso é uma péssima notícia, né? Porque o jogador está perdendo uma intertemporada importante aí para esses atletas, para ganhar minutagem, enfim, muita coisa importante. Agora vamos falar de Emerson Royal, pois é, jogador que foi titular novamente na partida de ontem e recentemente o Flamengo recebeu uma proposta de 9 milhões de euros, mais de 153 milhões de reais pelo jogador. O Aston Villa aumentou a proposta para 10 milhões de euros e mesmo assim o Flamengo recusou e não seguiu as conversas com o Aston Villa. Porém, o time inglês continua em contato porque mantém interesse no jogador. E agora chegou o momento do Emerson Royal falar sobre isso. Ele disse, ele que foi titular novamente, ele disse: eu sempre estou com a cabeça no Flamengo. Até que nada seja decidido, eu sou jogador do Flamengo. Fico muito feliz de receber essa proposta porque mostra que o meu trabalho está sendo feito.
Estou com a cabeça agora no Flamengo e não sei o futuro. Tá vendo? Não sei o futuro. Ele coloca uma incerteza. Por quê? Existe a possibilidade ainda de ele ser vendido ao Aston Villa, porque o Aston Villa quer a contratação do jogador. Mantenha as conversas. E essa será uma das pautas que a gente vai ter com o presidente BAP na entrevista de logo mais. Eu quero entender o que pensa a diretoria do Flamengo em relação a Emerson Royal. Por que não vendeu? Porque não tem uma reposição? Por que não vendeu até agora? Porque acredita que o Emerson Royal vai se valorizar até 2028, quando acaba o contrato dele? Isso o BAP vai explicar. E ele disse também, para mim é muito importante, ele no caso o Emerson Royal, para mim é muito importante pela confiança, eu me senti bem, eu sei que tem que melhorar muita coisa, mas fisicamente me encontrei bem. E agora é continuar trabalhando para aumentar a competência e será o melhor para a equipe. Cada jogo é importante para o nosso ritmo. A gente tem que fazer bem, como o professor fala. É muito bom conseguir a vitória. É bom para ir pegando confiança. É importante continuar assim. Nós teremos o jogo do próximo sábado. Um jogo muito mais difícil, com outra dinâmica. Vamos fazer a preparação agora. Os jogos são para isso. São para trabalhar e ir melhorando muita coisa que tem que melhorar. E quando começar a liga de verdade é importante isso. Aqui é somente para pegar forma e pegar confiança para fazer bem a liga, que é importante. A liga, no caso, ele está mencionando, ele está se referindo ao Campeonato Brasileiro, está se referindo à Libertadores e não, obviamente, à Copa do Brasil, porque o Flamengo já está eliminado na Copa do Brasil. Ah, galera, inclusive com o BAP a gente vai entender sobre Danilo, zagueiro, que estava recentemente com a seleção brasileira disputando a Copa do Mundo. Na verdade, ele é zagueiro no Flamengo, né? Porque na seleção brasileira ele acabou sendo lateral direito, o que eu não concordei com o Ancelotti, inclusive foi um dos erros do Ancelotti, pelo menos na minha visão. E aí a gente vai entender com o BAP também, se ele vai renovar, se não vai, se já teve alguma resposta. O que eu posso garantir para vocês, torcedores do Flamengo, essa entrevista promete. Teremos novidades em relação ao plano de sócio-torcedor, algo que o torcedor vem criticando bastante, e eu vou fazer questão de questionar bastante o BAP em relação a isso, porque eu acho que sim, precisa evoluir, acho que sim, a diretoria precisa pensar em algo melhor. E sim, já pensou em algo melhor e vem anúncio importante nessa entrevista em relação a plano de sócio-torcedor. Você, torcedor rubro-negro, não pode perder essa entrevista com o presidente BAP. Eu sei que é na mesma hora do jogo da França contra o Marrocos, mas e daí? Afinal, a sua seleção não é o Flamengo? O que é mais importante? Assistir França e Marrocos ou assistir o presidente do Flamengo falar sobre o clube, sobre as melhorias para o clube? Pois é, eu acho melhor assistir o presidente do Flamengo e eu estarei à frente dessa entrevista aqui no canal Vene Casagrande. Então compartilha com geral, para todo mundo saber que o presidente do Flamengo vai falar aqui no canal. Acabou de vencer o Lausanne da Suíça por 2-0. Os gols foram marcados por Wallace e Lohan. Com uma curiosidade. Ai, meu Deus, isso só acontece em amistoso. Lohan entrou 2 vezes em campo na vitória do Flamengo, tá? Ele saiu do banco no intervalo, foi substituído aos 33 e voltou aos 44. Como isso? Pois é, aconteceu. E olha, galera, tá chegando a hora. Entrevista com o BAP nessa quinta-feira, 5 horas da tarde, horário de Brasília. O link já está disponível no canal Vene Casagrande, para você clicar, botar lá para te lembrar. E eu vou dar um spoiler aqui com vocês do que a gente vai falar, mas antes, não deixe de se inscrever no canal, solta o dedo no like, ativa a notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande vai crescendo, mais gente vai conhecendo e mais gente vai saber de tudo que acontece dentro do Mengão, tá? Não deixe de hypar o vídeo também, isso é importante. Se quiser dar aquela moral financeira, o Pix está aí na descrição, tá? E é isso, vamos para cima. Eu vou começar com esse spoiler aí sobre BAP, porque nessa quinta-feira vem bomba, hein? Toda vez que o BAP abre a boca para dar uma entrevista, o que acontece? Boas declarações são dadas. Eu vou dar um spoilerzinho. Tem informação boa sobre o programa de sócio-torcedor. Fica ligado, vai ter notícia em primeira mão nessa entrevista que a gente vai fazer com o BAP. Ele vai falar ou eu vou falar? Ou eu falo antes de ele falar?
Fica ligado. A gente vai falar sobre categoria de base, vou fazer perguntas sobre categoria de base para ele, sobre o documento enviado à CBF pelo Flamengo para melhorar o futebol brasileiro. E aí, contratação, vai ter contratação, não vai ter contratação? Flamengo precisa vender jogadores ou não? Vou falar também sobre venda de direito de jogos, o estádio próprio, por que a intertemporada em Portugal, qual é o ganho que o Flamengo tem além do ganho financeiro, porque o Flamengo está lá porque está ganhando dinheiro para isso. Uma empresa pagou. Nossa, tem muito assunto aqui no meu roteiro, a gente vai falar de muita coisa, tá? Vocês podem mandar perguntas, sugestões, o famoso superchat durante a entrevista, lembrando que é ao vivo, ao vivaço, tá bom? Isso é só aqui no canal Vene Casagrande. Por falar em Flamengo, o Flamengo venceu o Lausanne da Suíça por 2-0, repito, gols de Wallace e Lohan. Gente, assim, vou ser muito sincero, não tem como a gente fazer uma análise extremamente sincera fazendo projeção para a temporada diante do adversário. Um adversário extremamente fraco. O segundo gol do Wallace, nem o Wallace comemora direito, cara. E você vê que ele sai ali e depois ele faz uma dancinha de TikTok lá junto com o Lohan. Dancinha de TikTok, de onde eu tirei isso? Meu Deus do céu. Nem sei se é de TikTok, mas enfim, ele fez uma dança com o Lohan lá e nem ele comemorou direito porque a bola foi recuada no pé dele. O Lohan fez o gol primeiro, comemorou bastante, camisa 99. Aí, quando eu postei no meu Twitter que o Lohan fez, aí alguns torcedores, e aí, fala dele? Eu falei, calma aí, gente. Vocês acham que por conta desse gol, nesse amistoso mequetrefe, contra um time suíço, o Lohan tem que ficar no Flamengo? Calma aí, gente. Claro que não. A análise tem que ser muito mais ampla do que propriamente um amistoso contra um time suíço, sabe? E assim, com todo respeito, a gente sabe do potencial que o Lohan tem com a bola nos pés. O que me chama a atenção de uma maneira negativa é a intensidade. Isso não é o Vene que fala, isso são os treinadores que relatam. Inclusive, Felipe Luiz, no ano passado, quando topou não usar Lohan, emprestar Lohan para o Pisa da Itália, ele foi muito criticado por conta disso, mas eu acho que o tempo mostrou que o Felipe Luiz estava certo. Mas tem um jogador da base que eu gostei bastante, não fez gol, mas eu gostei bastante, é o Joshua. Você já conhece, porque ele já fez gol, inclusive, pelo time profissional. Gostei bastante da atuação dele. Achei interessante o movimento do Leonardo Jardim colocando o Guilherme, que teoricamente é meia, jogando como um ala / lateral. Gostei disso. Gostei do Alan Santos, cara. Gostei dele, da atuação dele. Eu acho que foi um jogo interessante para os garotos da base se mostrarem para o técnico Leonardo Jardim, tá? Achei o Ayrton Lucas muito mal. Inclusive, eu brinquei aí no começo do vídeo dizendo que o Lohan, ele saiu do intervalo, aí foi substituído aos 33, depois voltou aos 43 minutos do segundo tempo. Por quê? O Ayrton Lucas sentiu um problema, saiu mancando, e aí o Leonardo Jardim não tinha ninguém para botar, nenhum jogador de linha mais, só tinha um Rossi que não tinha entrado ainda. Então ele teve que colocar um outro jogador que já tinha jogado. Aí ele optou pelo Lohan, o Lohan entrou nos minutos finais. Foi por conta disso. Por ser um amistoso, acabou sendo possível, né? Pelo que eu entendi. Mas, gente, assim, não dá de fato para a gente dizer que pronto, o Lohan está pronto para voltar ao Flamengo. Pronto, o Wallace ele tem que ficar no Flamengo para o segundo semestre. A minha opinião, por enquanto, é a mesma. O Wallace tem que respirar no Alves Ares, não sei se por empréstimo, venda, isso eu deixo nas mãos da diretoria. E o Lohan, eu acho que também não tem que ficar no Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria emprestá-lo com uma opção de compra plausível para ele render e o Flamengo, quem sabe, ganhar uma boa grana com ele. Então foi um amistoso, assim, digamos, de temporada mesmo, sabe? Interessante para os jogadores ganharem minutagem. Gostei do Samuel Lino. Gostei do Endrel no primeiro tempo, ganhando minutagem também. O próprio zagueiro João Vitor, embora o adversário não seja muito forte, setor ofensivo, mas João Vitor mostrou uma certa segurança no decorrer do jogo. Então, é um amistoso válido para ganhar minutagem. Não para dizer sim, pronto,
esse jogador reviravolta com a camisa do Flamengo. Não, aí não dá para dizer isso. O jogo do final de semana é interessante, é contra o Benfica, jogo bom, time forte no cenário do futebol português. E por falar em futebol português, lembrei agora, eu tinha esquecido de botar aqui na minha pauta, Jorge Jesus vai comandar a seleção portuguesa, tá? Contrato de 4 anos até 2030, ou seja, para mim ele é ídolo. Meu ídolo, Jorge Jesus, vai comandar a seleção portuguesa. Será que o Cristiano Ronaldo vai continuar sendo chamado? Por que eu estou falando isso? Os dois trabalharam juntos recentemente no futebol árabe e o Jorge Jesus é apaixonado no Cristiano Ronaldo. Espero que sim, que o Jorge Jesus chame o Cristiano Ronaldo, porque são dois caras que eu sou extremamente fã, por motivos óbvios. Então é isso, agora o Flamengo treina, porque no sábado tem jogo contra o Benfica, e anota aí na sua agenda, vou repetir sim, BAP nessa quinta-feira, 5 horas da tarde. Vene tem jogo da França contra o Marrocos, eu não tô nem aí, eu prefiro conversar com o BAP, eu prefiro ouvir o BAP. Por que não marcou a hora? Amigo, a gente tá falando do presidente do Flamengo. O presidente do Flamengo fala uma hora, não tem jeito, tem que aproveitar essa hora. Quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? Não sei. Então, vou aproveitar e conversar com o BAP. 5 horas da tarde, horário de Brasília, nessa quinta-feira. Bota aí na sua agenda para você não perder nada do que o presidente do Flamengo falar e explicar aqui no canal. Valeu, tamo junto, fui!